Paz, queridos, vamos a mais um CRI, por isso falei, glórias a Deus. Hoje a gente continua, né, a série Reino versus Sistema Religioso e continuamos ali em Mateus 23, então fica ligadinho que vai começar mais uma palavra. Inscreva-se no canal aqui, é rapidinho, né, curte, compartilha com os irmãos, envia, né, para todos aqueles que você sabe que vão ser edificados com essa palavra, e juntos nós vamos espalhar a palavra de Deus, porque não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele, e nós somos um em Cristo, amém? Você é parte essencial de tudo que a gente tem vivido. Vamos à palavra? Então, a palavra de hoje, continuando o capítulo 23 de Mateus, onde Jesus trouxe a advertência a líderes religiosos que a gente precisa realmente lidar também nos dias de hoje, que é muito pontual essa série Reino versus Sistema Religioso que estamos debatendo, que estamos trazendo para vocês. Por quê? Para que haja clareza, para que as vendas saiam dos nossos olhos, para que a gente possa obter respostas daquilo que a gente tem buscado em tantos lugares, do porquê a gente não vive o 100% da plenitude que o Senhor tem para nós, e você vai ver que você vai pagar, vai investir, vai tentar várias e inúmeras estratégias, e o seu romper não vai vir. Enquanto a liderança espiritual sobre a sua vida for esse teto, essa pessoa que quer que todos se pareçam consigo e não com Cristo, você vai continuar tentando e se frustrando, porque você não tem uma liberdade para crescer, você não tem um ambiente saudável para florescer. E como somos como videiras ligados, né, como ramos ligados à videira verdadeira que é Cristo, em ambientes como esse, o líder religioso se tornou o dono da igreja. E onde o homem é dono de alguma coisa, Cristo já não está faz tempo. Então a gente precisa ter essa noção, essa verdade. Como eu passei isso em casa com meu esposo, que até me conhecer e até eu reparar na situação a qual nós estávamos inseridos e trazer essa verdade para ele, ele também não entendia, ele ficava buscando coisas nele que faltavam, né? É porque eu não renunciei a algo que o Senhor me pediu. É porque eu não fiz isso que o Senhor me pediu. É porque eu não sou muito novo. É porque eu não sou casado. É porque isso, é porque daquilo. E na verdade era única e exclusivamente o ambiente, a liderança. Então a gente precisa caminhar e ter os nossos olhos abertos. E quando temos os nossos olhos abertos, dar uma resposta. Por quê? Porque é muito difícil, né, ser livre desses opressores, mas é necessário para o seu bem-estar. Por isso que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Porque muitos, mesmo sofrendo com pessoas que agem assim, que te manipulam, que te controlam, que só querem o teu trabalho, porque quando você precisou na sua saúde não te deram atenção, quando você precisou na crise do seu casamento não te deram atenção, quando você tinha necessidades com seus filhos não te deram atenção, você não teve nenhum cuidado em relação à sua própria vida, mas na questão do serviço, nas demais questões, eles cobram, eles estão ali, e você, em vez de se desvencilhar e realmente viver a liberdade que é em Cristo Jesus, com pessoas saudáveis que vão fazer você crescer, você continua ali arrastando correntes, preso e acuado por esse tipo de pessoa, que só tem te ferido, né? Tem tapeado um relacionamento abusivo, porque o abusivo ele faz você se sentir especial, mas ele só está preocupado consigo mesmo, ele não está preocupado com você. E nós sabemos internamente, sim, no nosso interior nós temos discernimento, e o Espírito Santo ele usa a nossa consciência também, para nos trazer a luz daquilo que a gente resiste em aceitar. Então ele já te falou, ele já te mostrou que pessoas, amizades, ambientes, líderes não são mais aquilo que ele tem para você, não é mais o seu tempo, essas conexões, mas você arrasta ela como correntes, porque você não sabe como falar ou o que fazer, ou você tem se permitido seduzir por esse engano, e é triste, porque quando você efetivamente se libertar desses lugares, você vai viver aquilo que está no teu coração até hoje e que você anseia, e que você sente em débito porque ainda não viveu.
mas o único posicionamento que falta você fazer é esse: sair de ambientes e romper conexões e amizades com pessoas desse tipo, porque isso vai te paralisar sim, como nos paralisou por um tempo, e glórias a Deus, hoje estamos num novo tempo. O verso 7 ali do versículo 23, do capítulo 23, ele fala assim: gostam de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças e de ser chamados de rabi. Eu lembro que uma das poucas conversas, né, nós tivemos 2 conversas apenas com os nossos antigos líderes, né, em relação a alinhamento, a uma conversa que deveria ser constante, que é pastoral, esse acompanhamento, porque nós ainda procuramos, né, e eu nunca fui pastoreada, eu nunca tive contato, acompanhamento, não, eu desde a minha entrada até a minha saída, as poucas conversas que eu tive foi porque nós chamamos, né? Então, a gente, o que acontece? Eu lembro de uma vez ter sido cobrada dessa questão do dia do pastor, né, de homenagear, porque foto estava pequena, coisas desse tipo. Mas a questão é, eles querem esse reconhecimento, eles querem esse tipo de, né, de bajulação, que você os reconheça, as saudações, né, as homenagens, aquele glamour, eles querem, porque o narcisista ele tem essa necessidade, né, de ser afirmado, de tamanha insegurança que está sobre eles, apesar de eles aparentarem convictos, né, cheios de si, mas não, para, como é que a gente fala, mascarar, né, a insegurança que eles têm dentro de si. E o que acontece? Não tem como você reconhecer pessoas que não têm o papel. Eu ainda fiz, né, ainda coloquei na homenagem, mesmo que de forma pequena, porque por respeito, porque eu aprendi a respeitar e a honrar, assim como você honra pai e mãe, mesmo que os teus pais não façam por merecer, ao seu ver, né, não sejam os pais modelo que você acredita que eles deveriam ser, a Bíblia não condiciona, né, a honra, o respeito às autoridades e aos nossos pais, se eles merecem ou não merecem, amém? Mas ela deixa claro que nós devemos honrar e respeitar tanto pai e mãe quanto as autoridades sobre a nossa vida, porque foi o Senhor que a concedeu, que a colocou. Então, por respeito eu ainda fiz, mas fiz muito, porque se eu levasse ao pé da letra, homenagear ali como era o dia do pastor, aqueles que realmente me pastoreavam, eu não teria colocado. Mas eles gostam desse tipo de situação. Por quê? Porque eles querem, mas não querem fazer, eles só querem receber. E na palavra de Deus, no reino de Deus, naquilo que é um ambiente saudável e deveria ser comum em nosso meio, o maior serve a todos, o maior tem prazer em servir a todos, ou seja, eu não preciso que faça alguma manobra ou aconteça uma situação muito drástica para que eu vá visitar um irmão, para que eu vá conversar com uma irmã, para que eu mande mensagem. Eu tenho o hábito de mandar mensagem toda semana, né? Às vezes eu não mando toda semana, eu mando a cada 15 dias, uma sim, uma não, mas eu estou sempre em contato, né, com as mulheres, porque nós temos essa diferenciação aqui em casa, ele manda para os homens, eu mando para as mulheres, né, para que a gente tenha esse respeito, né, na questão do diálogo, essa liberdade, para falar com os homens, ele para falar com os homens e eu para falar com as mulheres, mas a gente é chamado a servir a todos, independente de eu ter afinidade ou não, né? Mas tem pessoas que levam por esse lado, e esses líderes religiosos servem e se dedicam apenas àqueles que eles se sentem confortáveis. Por quê? Porque não vão retrucar uma palavra que derem, não vão corrigi-los quando eles estiverem errados, jamais irão apontar algo que eles pensam contrário à opinião deles, no caso, né? Então, ou seja, é um ambiente confortável, onde não há crescimento, onde não há a completude, né, das diferenças que há em nós, onde não há a movimentação dos 5 ministérios, mas é esse ambiente que eles promovem, apenas a minha vontade, apenas a minha forma de ler a palavra, por isso que são conhecedores, né, da letra muito forte, mas para quê? Para usar a palavra em causa própria, em vontade própria,
Por quê? Porque vai chegar momentos que você vai ter respaldo para falar, se você conhece bem a palavra, como aconteceu comigo. Eu já cheguei a corrigi-los. Não, isso aqui, a palavra de Deus fala dessa forma. Você está falando dessa forma porque te convém nessa questão. Mas não é dessa forma. O Espírito Santo não vai testificar o contrário da palavra. Então a gente precisa conhecer profundamente a palavra de Deus para estar blindado. Porque esse tipo de pessoa gosta do reconhecimento e você vai viver sempre acuado, tendo que corrigir, tendo que reconhecer, tendo que bajular, tendo que promover pessoas que estão te oprimindo, que estão te diminuindo, que não querem fazer você desenvolver para viver aquilo que o Senhor tem para você. Então é extremamente sério, extremamente grave essas questões. Por quê? Porque elas envolvem o crescimento do reino de Deus. Então não é uma questão pessoal que eu estou trazendo aqui para a gente debater, não, é uma questão do reino de Deus, da necessidade de falarmos a verdade. Nós estamos estudando Gálatas, no estudo, né, que a gente tem na comunidade Five às terça-feira. E vamos finalizar agora o capítulo 6, né, vai ter mais 3 sexta-feiras, não, 4 terça-feiras ainda, porque a gente está terminando, vai terminar o capítulo 5 semana que vem. Então, Paulo, ele faz a carta pro Gálatas rebatendo os judaizantes, rebatendo em todos os capítulos, rebatendo as atitudes dele. Eu iniciei o capítulo 5 ontem, falando justamente sobre isso. O final ali no versículo 12, ele chega a falar, se esses judaizantes gostam tanto da circuncisão, que eles se castrem então. Porque tamanha indignação que ele estava, mas ele entende que pessoas que você cuida, pessoas que você conhece, se elas estão vivendo no engano, ei, acorda! Nós precisamos falar a verdade do Evangelho e da Palavra de Deus. Isso não, a omissão não é uma opção no nosso meio. Eu não estou dizendo você querer deixar coisas particulares que não convém, mas questões ministeriais nós precisamos debater, nós precisamos conversar para que todos cresçamos, para que essas coisas não continuem acontecendo, para que a mentalidade das pessoas sejam renovadas, porque o problema não é você ter errado, é você insistir no erro. Então, como que a pessoa, se ela por si só, ela não aceita, né, que ela está errada, porque as suas ações estão totalmente contrárias à palavra de Deus, que então ela escute, ela ouça de você, de mim, de alguém próximo, que ela precisa rever seus conceitos, rever a sua postura de liderança, rever o seu modelo de liderança até aqui, né? Porque muitos, como a nossa liderança antiga, estão reproduzindo o modelo que eles receberam. E a gente precisa ter um modelo novo, alguém que venha sobre o nosso ministério, que cuide e sare e trate e restaure a nossa identidade, a nossa liderança, o nosso pastoreio, para que a gente possa, a partir desse processo de restauração, começar da forma saudável, começar da forma correta. Porque é muito gostoso e cômodo estarmos num ambiente onde todos fazem o que a gente quer da forma que a gente quer. Mas o ser humano não foi feito a isso, a não ser único e exclusivamente ao Senhor, porque a gente vai ler aqui, há apenas um mestre, que é Jesus. Os demais são nós que colocamos, né? Pessoas como esse, líderes religiosos opressores, lideranças que são teto sobre a vida das pessoas, que querem apenas o reconhecimento, tapa nas costas, homenagens grandiosas, mas não tem uma vivência de cuidado, uma vivência de se importar com os pequeninos, como eu já falei com vocês aqui do capítulo 8 de Mateus. Não tem. Eles apenas querem receber, ser servidos e não servir. Então, isso são características que nós precisamos estar atentos. Amém? Continuando ali o verso 8. Não deixem que pessoa alguma os chame de rabi, pois vocês os chamem, esses líderes religiosos, né? Pois vocês têm somente um mestre e todos vocês são irmãos. Então, ou seja, essas pessoas que vivem de aparência, né, que Jesus ali fala no início, eles falam da minha palavra, mas eles não praticam. O exemplo deles não sigam, porque eles não fazem o que falam, amém? E nós sabemos efetivamente que é assim,
Porque eu sei, todos nós no fim temos consciência do que estamos vivendo, do que temos passado, né? Das circunstâncias, das situações que estão à nossa volta, nós sabemos. Mas às vezes é mais fácil a gente fingir que nada está acontecendo para não criar nenhum mal-estar, não gerar nenhum mal-estar e permanecer como estamos, num modo confortável. Mas esse modo confortável não vai te levar a lugar nenhum. A zona de conforto não cresce nada, a zona de conforto não desenvolve nada, a zona de conforto é um ambiente de omissão a qual o Senhor não te projetou para fazer. Ele disse que o Espírito que está sobre você, que está em mim, que está em você, é um espírito de ousadia. E o perfeito amor, aqueles que realmente foram encontrados em Cristo, aqueles que renderam seu coração, sua alma, o seu espírito, o seu corpo a Cristo, o perfeito amor, ele lançou fora todo esse medo. Que medo? O medo de desagradar pessoas, o medo de criar circunstâncias e situações que me deixem desconfortável com as pessoas, né? Principalmente para quem tem esse temperamento, com a necessidade de aprovação, onde a sua paz de espírito é mais importante do que qualquer coisa. Quando você tem esse tipo de temperamento, esse tipo de postura, você tem que entender que entre os homens e o Senhor, com quem você prefere e prioriza a paz de espírito. Se for com o Senhor, diante de circunstâncias como essa, você não permanece como está. E você enfrenta os desconfortos e desafios. Não foi nem um pouco fácil para nós viver o que vivemos hoje. Mas nós enfrentamos. Eu sei que foi muito mais doloroso para o meu esposo, por ser família, mas é recompensador. O que ele tem vivido hoje, o que ele tem experimentado hoje, a forma diferente, livre e segura que ele está para ministrar, para conduzir, né, esse ministério nesse novo tempo, é incrível, é tremendo, valeu todo o esforço, valeu todas as dores, valeu todas as lágrimas, valeu toda a calúnia, valeu toda a difamação, valeu tudo que a gente teve que passar com pessoas que são do sistema religioso e não entenderam e não vivem o reino, ainda que falem sobre, mas as práticas estão claras para todos que estão em volta saberem que não é exemplo e modelo de reino de Deus, não é conforme a palavra de Deus nos diz que nós devemos ter, né? Não é a postura adequada conforme a palavra de Deus e de Jesus perante as diferenças, perante esses momentos, né, que a pessoa se abre para algo novo. Um líder religioso, você vai sair difamado, você vai sair como enganador, como traidor, né? Eu lembro que meu esposo falou claramente sobre a estrutura, que ele não queria a estrutura de forma alguma, se fosse para falar que a gente pegou, que a gente roubou, que a gente defraudou de alguma forma, tanto que na reunião, a reunião que ele teve que passar para se desligar, para tratar em relação à estrutura, foi votado e foi decidido que a estrutura ficaria com o antigo ministério. Ele entregou a chave no mesmo momento e saiu, ele não debateu, não discutiu, ele foi em paz, porque ele deixou claro, eu não quero a estrutura se for para vocês falarem que eu usurpei, que eu traí, que eu roubei, qualquer coisa desse tipo. Ele deixou isso muito claro. E nós nos desligamos do antigo ministério, nos desligamos do grupo do WhatsApp que nós tínhamos com o pessoal da igreja, já tínhamos conversado com os irmãos, então nos despedimos e saímos. Só que o que aconteceu? A nossa igreja, apesar de, né, algumas poucas pessoas falarem que havia uma divisão, nunca houve. A única divisão realmente aconteceu, que foi um casal apenas que saiu, porque realmente não tem a nossa essência e o nosso coração. E o que aconteceu? As pessoas saíram junto. E foi nos procurado no outro dia, né, depois desse nosso desligamento das redes sociais ali, para nos entregar a estrutura. Então, nesse momento que foi nos procurado, que a gente até tinha lugar para fazer o culto, foi nos procurado para entregar a estrutura, foi realmente essa visão que as pessoas têm. Eu tenho a estrutura, mas vocês têm as pessoas. Não, a estrutura não é nossa, a estrutura é do reino de Deus. Aquela estrutura era da antiga Betel ainda, que foi entregue pelo pastor Edson.
né? Foi um outro ministério que doou aquela estrutura. Então não era nem de A nem de B, né? Mas enfim, foi nos entregue, nos procurado para isso, né? De livre e espontânea vontade. Não foi nós que pedimos, né? Claro, debaixo de muita oração, quando a gente comentou com os irmãos, né? Foi uma alegria só. Nosso primeiro culto foi uma choradeira, foi uma comunhão, foi tremendo. Por quê? Porque o Senhor respaldou aquilo que Ele colocou no nosso coração e disse: é de vocês. Isso aqui foi vocês que cuidaram, tem o dedo de vocês. Toda a reforma do Guanabara foi o povo dali que fez, né? E alguns amigos pessoais nossos, não teve a mão e o investimento de ninguém do antigo ministério. Então foi o Senhor realmente fazendo. Vocês semearam, vocês investiram e eu a dou para vocês. Então isso é reino de Deus. E isso tudo deveria ter sido feito desde o início, de forma realmente de mentalidade de reino. Não, é isso aí, é como tem depoimentos até do Mevan, né, o Luiz Hermínio, testemunhou um dos apóstolos dele que teve uma cidade. O Luiz Hermínio enviou pessoas para lá para iniciar uma célula. A célula foi crescendo, eles desejaram começar num galpão, né, alugaram um galpão, começaram algo, e quando foi para esse processo de começar no galpão um ministério, o que aconteceu? Eles acharam que ia começar um Mevan, né? Porque foi o Mevan que enviou pessoas para lá para estruturar e começar isso. Mas na hora o rapaz que estava lá falou assim: não, eu tenho algo no meu coração, eu tenho um nome no meu coração para esse ministério. O que o Luiz Hermínio, a pessoa que estava contando não era o Luiz Hermínio, era uma outra pessoa que está lá com ele, servindo com ele. Ele falou da indignação dele nesse momento, mas ele falou que o Luiz Hermínio, o que o Luiz Hermínio fez? Amém, irmão, glórias a Deus, coloca o nome que está no teu coração, eu vou enviar som para você começar nesse novo ministério, vou enviar recursos para abençoar vocês aí nesse novo tempo. Ele abençoou e liberou. Por quê? Porque é isso. O reino de Deus não é promover a nossa placa, mas justamente a gente aceitar ser parte, né, disso tudo que o Senhor está fazendo no reino, seja do teu lado ou não, seja o teu amigo ou não, o teu irmão ou não, o teu vizinho ou não, seja do teu lado ou não, seja no mesmo ministério, na mesma placa ou não, né? O reino de Deus, ele te deixa ser livre para ser quem você é, para desenvolver a essência que o Senhor te colocou, e isso é preciosíssimo, mas isso não vem daqueles que seguem o sistema, que reproduzem o sistema até hoje, infelizmente, né? E a gente tem vivido um tempo precioso, né, com o Senhor, e nosso momento hoje tem sido justamente desconstruir, né, esse modelo de liderança, esse modelo de se importar e cobrar trabalho, escala e não se importar com a vida da pessoa, que isso é extremamente grosseiro, né, e triste, quando um líder está mais preocupado com a escala que você vai cumprir, com o teu trabalho ali na tua escala, do que com a tua vida, com a tua saúde, com o que você tem feito, né, como é que você está, como é que está o seu casamento. Nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para se preocupar e valorizar e cuidar da vida das pessoas, né? De sermos irmãos, de sermos filhos que cuidam das coisas do Pai. E para cuidar das coisas do Pai, eu preciso estar bem, você precisa estar bem, e a gente se ajuda, a gente se importa um com o outro, a gente se relaciona, a gente cresce junto, a gente se decepciona, a gente se frustra, a gente se estranha, mas a gente permanece juntos vivendo aquilo que o Senhor nos chamou para viver, amém? Esse modelo saudável é o que nós temos trazido agora. Nossa ferramenta é o discipulado, nós temos feito as nossas reuniões, nós temos estruturado os departamentos, isso tudo é necessário e excelente. Então, por que eu estou testemunhando essas questões para você? Para que você entenda que o nosso testemunho de vida, ele traz liberdade, ele traz um olhar novo, ele traz um renovo, vida à palavra de Deus, né? E através do nosso testemunho, a gente já viu muitas pessoas sendo edificadas, muitas pessoas sendo livres por causa disso, inclusive nós mesmos, né? Passamos a partir do testemunho de um irmão, que eu até compartilhei nas redes sociais, inclusive, falando da experiência dele, né, desse processo doloroso de transição e do que ele tem vivido agora, foi uma das respostas que o Senhor trouxe,
né, num dos encontros de pastores na cena, no momento do almoço, o Gilvan sentou na mesma mesa que ele não sabia do que a gente estava vivendo, e ele começou a falar da situação de sistema, qual ele identificou que ele estava, e a transição dolorosa, porque eles estavam doentes fisicamente mesmo, né, e não tiveram nenhuma assistência, nenhuma investimento ou preocupação da parte deles, além de outras coisas a mais que aconteceu, e eles transicionaram e estavam vivendo esse novo tempo. E isso para o Gilvan foi uma das respostas, um dos cuidados do Senhor com a nossa vida, mostrando que, filhos, eu tenho algo maior para vocês. Eu tenho um ambiente saudável, onde vocês vão ser amados, vão poder colocar uma autoridade sobre a vida de vocês, que também os ame, que também invista em vocês, que se importe de forma verdadeira, né? Então isso tudo influencia. E hoje, por estarmos sobre uma cobertura saudável, que nos ama, que se preocupa, que nos valoriza, a gente consegue florescer. A gente consegue promover também para os nossos uma liderança saudável, onde a gente vê as pessoas desenvolvendo, né, sendo chamada para ministrar em outros lugares, se desenvolvendo. Isso é tremendo, isso é resposta, né, das nossas orações desse novo tempo. E ali no verso 8, né, como a gente falou, todos somos irmãos, amém? Todos somos irmãos, cada um de nós somos reis e sacerdotes. Todos nós somos embaixadores aqui nessa terra do reino de Deus, para liberar e para espalhar a cultura do reino de Deus, que vai o quê? Na contramão, como o peixinho do The Chosen, dessa muvuca desse mundo, a gente vai sempre na contramão. Do relativismo, a gente vai sempre na contramão. Do feminismo, a gente vai sempre na contramão. Então, a gente é chamado a andar e caminhar na contramão. Então, não seja levado por qualquer opinião, por mais que a pessoa vai basear na palavra de Deus. É de extrema importância a profundidade na palavra de Deus. Porque a profundidade da palavra de Deus vai fazer você superar todas as tentações, dificuldades e batalhas que você precisa. Porque Jesus, quando ele foi passar as tentações com Satanás, ele disse, mas também está escrito. Então, dessa forma, a gente supera toda e qualquer circunstância, porque quando eles vêm com esse papo de que, mas a palavra diz isso, você tem que fazer aquilo, eu estou fazendo isso porque o Espírito Santo me direcionou, eu quero fazer isso por causa disso, eu quero fazer assim, não, mas está escrito isso aqui. Mas também está escrito sobre isso aqui. Essa postura você pode e deve admitir que é algo pessoal seu, mas não tem a ver com a palavra de Deus. Então a gente precisa, né, para ser seguros, para ser saudáveis, para abrir os olhos e os ouvidos dos nossos irmãos, para ser uma voz nesse tempo, desperta tu que dormes, porque os dias estão se concluindo, né, o Senhor está voltando, as 10 virgens dormiram, mas aquelas prudentes que tinham óleo guardado, foi exatamente essas que aceitaram o desafio de viver as provações. Viver as prensas do dia e da vida, não se paralise, não se permita se diminuir ou desacelerar por causa das pressões diárias de pessoas que querem paralisar e diminuir você. Saiba quem você é, saiba a sua medida, o seu propósito e finque o pé e realmente avance naquilo que o Senhor tem para você, da sua forma mesmo, sem paralisar por nada que, além da vontade de Deus ou uma permissão de Deus ou algo que o Senhor te fale claramente, mas a gente sabe que o Senhor, Ele quer, Ele espera de nós essa resposta, amém? Para aqueles filhos que ainda estão presos nesses lugares. Todo esse rebuliço na nação brasileira não é à toa. É para fazer uma limpa, é para haver uma restauração. São para tirar as pessoas da frente, para fechar ministérios? Não. A questão não é cair, a questão não é se perder no processo, a questão não é estar reproduzindo até hoje aquele modelo falido que você conheceu lá atrás, ainda que o teu discurso seja diferente. A questão é nós entendermos esse capítulo, nos voltarmos para o modelo de Cristo, onde a igreja não é nossa, é do Senhor, onde todos os pequeninos, ainda que não te deem uma vantagem, importam, e você que está à frente é chamado a servir a todos. E quando a pessoa sai ou se despede do teu ministério, da tua placa,
por algum propósito maior ou porque ela simplesmente quis, ela não se torna um inimigo, ela não se torna alguém com X nas costas difamado. Ela sai abençoada porque você não é feiticeiro para amaldiçoar ninguém e você aprende a respeitar as direções sem se preocupar, sem entender como uma traição pessoal. Por quê? Porque se ela saiu fora do centro da vontade de Deus e está saindo por birra, por alguma coisa que ela não aceitou ser tratada, aonde ela for, esse tratamento vai acompanhá-la, ela vai ser tratada lá. E se ela não aceitar, o Senhor vai fazer ela fazer o caminho de volta. E isso é entre ela e o Senhor. Isso não diz respeito a você, não é algo pessoal. Agora, se ela saiu na bênção do Senhor, você vai estar cooperando para um bem maior, para a desenvoltura dela e o crescimento dela no reino de Deus. E ela vai ser grata com isso. Você vai estar semeando uma semente de gratidão no reino de Deus e colhendo gratidão daqueles que permanecem e vão ainda vir, né, ao seu lado. Amém? Então, que a gente possa propagar e viver cada vez mais esse ambiente saudável. Amém? Deus te abençoe, compartilhe, inscreva-se no canal e vamos crescer junto, porque é tudo sobre Ele. Amém? Glória a Deus.